O vídeo dessa semana não podia ser outro, a não ser as 10 ações de Trump que vão mudar os Estados Unidos para sempre. Para melhor ou para pior? Aí depende do ponto de vista. Como você sabe, o Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos na última segunda-feira. Em 3 dias, já tomou uma série de medidas de grande impacto que já estão gerando debates intensos, tanto entre os americanos quanto entre pessoas de outros países. Então, nesse vídeo, eu vou te apresentar de forma resumida o que ocorreu nessa semana do novo mandato de Trump agora como 47º presidente dos Estados Unidos. Vamos conferir. The golden age of America begins right now. Primeira ação de Trump foi o fim da cidadania para nascidos nos Estados Unidos. Para começar, Trump anunciou o fim da concessão de cidadania automática a qualquer pessoa que nasce em solo americano. Isso afeta diretamente a aplicação da 14ª emenda da Constituição americana. E aí surgiram várias discussões judiciais sobre a legitimidade dessa decisão. E muitos ainda acreditam que haverá uma longa disputa nos tribunais. Em outros tempos, muita gente diria que era impossível fazer isso por decreto. Mas como o Trump agora tem a maioria de juízes conservadores na Suprema Corte, há sim o receio de que esse decreto acabe prevalecendo sobre a Constituição. É verdade que a gente já esperava essa medida, mas focada em filhos de imigrantes indocumentados. Mas Trump surpreendeu, estendendo essa restrição para filhos de residentes legais com vistos temporários, como os vistos de estudante, de turista e até visto de trabalho. Na prática, quem tiver um filho agora nos Estados Unidos sem ter um green card ou sem ter a cidadania americana, o filho não terá mais direito à cidadania. Vamos aguardar até quando isso vai prevalecer. Segunda ação impactante foi o fim das políticas DEI. O presidente também revogou as políticas de diversidade, equidade e inclusão que muitas agências governamentais e instituições adotavam. As políticas DEI são como as políticas afirmativas no Brasil, que procuram integrar minorias na sociedade. As mais conhecidas, sem dúvida, são as cotas raciais e sociais em escolas públicas. O argumento oficial é que essas iniciativas criavam burocracias e privilégios indevidos. E agora Trump quer retomar a meritocracia pura e crua para os americanos. Os defensores das políticas DEI acreditam que isso pode aumentar as desigualdades. Empresas e universidades já estão repensando as suas diretrizes internas após essa medida. Inclusive, grandes empresas como Amazon, Meta e Walmart já cancelaram todas as suas políticas DEI com medo de boicotes dos seguidores do Trump. Terceira decisão polêmica foi fechar as fronteiras e encerrar os programas de asilo e refúgio. Ninguém mais entra por terra. Com isso, o Trump impede completamente a possibilidade de pessoas vulneráveis pedirem proteção aos Estados Unidos, como previsto na lei americana. Foi inclusive suspenso o aplicativo de agendamento que muitos solicitantes, muitos peticionários de asilo utilizavam para entrevistas no CBP, que é o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras. E aí, centenas de pessoas que estavam no México aguardando a data da entrevista, que já estava marcada com antecedência, ficaram sem nenhuma perspectiva. Quarta medida, já era muito esperada. Trump anunciou uma força-tarefa para prender imigrantes sem documentos, e agora com poderes ampliados. Agora os policiais do ICE podem realizar detenções em locais anteriormente considerados seguros, como escolas, hospitais e igrejas. Trump também estabeleceu a deportação expressa, ou seja, as pessoas agora podem ser expulsas do país sem passar por um juiz de imigração. A polícia pega, põe no avião e manda embora para casa. Organizações de direitos humanos e lideranças religiosas manifestaram grande preocupação com o clima de insegurança e medo que isso pode gerar. Quinta medida polêmica. Em nome do crescimento econômico, o governo revogou diversas restrições ambientais. Autorizou amplamente a exploração de petróleo, gás e outros recursos naturais, mesmo em áreas protegidas. Os apoiadores dessa ideia defendem que isso poderá criar novos empregos, reduzir o custo do combustível e movimentar a indústria. Mas os ambientalistas ressaltam os riscos de danos irreversíveis ao meio ambiente. Um dos estados que pode sofrer a maior parte desses impactos é o Alasca, onde agora vai ser possível explorar petróleo, perfurar novos poços de petróleo, explorar mineração e tudo mais, num território anteriormente muito protegido. Bom, e se o Trump quer usar mais petróleo, queimar mais petróleo, drill baby drill, ou vamos perfurar mais,
O novo presidente também reforçou a saída dos Estados Unidos de dois importantes compromissos internacionais. O primeiro deles, o Acordo de Paris, que trata das metas de redução de emissões de carbono, como ele já havia feito no seu primeiro mandato, e aí demonstrando sua total discordância ao problema do aquecimento global. O segundo rompimento foi com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Trump retirou os Estados Unidos da OMS sob a alegação de politização e má gestão no cenário global. E aí especialistas apontam que os Estados Unidos podem ficar cada vez mais isolados nas discussões sobre clima, saúde e outros temas multilaterais, o que pode criar um vácuo de poder a ser ocupado por outras nações influentes, como a própria China ou países da Europa. Uma ação considerada positiva por muitos é o anúncio do investimento de 500 bilhões de dólares em inteligência artificial no projeto Stargate, que é uma parceria entre Oracle e OpenAI. E o objetivo é transformar os Estados Unidos no principal polo de inteligência artificial do mundo, e aí confirmando a nossa previsão de que inteligência artificial é de fato a tecnologia de ruptura desse século. E para impulsionar a AI, ele também revogou as regulamentações anteriores criadas pelo Biden sobre inteligência artificial, e aí abrindo mais espaço para avanços tecnológicos mais ágeis e indiscriminados, né? Mas porém com menos supervisão, e o que pode causar mais impacto sobre a vida das pessoas. Oitava ação que você deve ter visto, também gerou bastante discussão. É a notícia que surpreendeu muitos, foi o retorno da ideia de anexar a Groenlândia, e expandindo também para uma possível anexação do Canadá como o 51º estado americano. E a justificativa oficial seria garantir maior acesso a recursos naturais e fortalecer a segurança territorial. Os governos do Canadá e da Dinamarca reagiram com firmeza, e é possível que essa intenção seja vista apenas como retórica ou uma forma de pressão. Mas os analistas dizem que com o derretimento das geleiras, a Groenlândia em breve será uma importante rota marítima mundial, encurtando as distâncias de navegação em dezenas de milhares de milhas, e que esse é o verdadeiro motivo do interesse de Trump na Groenlândia. Também não é novidade, e Trump reafirmou nesses 3 primeiros dias de governo a intenção de trazer de volta as fábricas para os Estados Unidos. E ele também quer impor tarifas alfandegárias mais altas sobre vários produtos importados, visando assim proteger a indústria americana, inclusive para os países do BRICS, né, do qual o Brasil faz parte. Embora trabalhadores de setores tradicionais tenham ficado otimistas, há receio de que isso gere inflação e retaliações comerciais dos outros países que não vão assistir calado à imposição unilateral de medidas protecionistas. E quando perguntado sobre a relação dos Estados Unidos com o Brasil, ele simplesmente disse: "O Brasil precisa de nós mais do que nós precisamos do Brasil." Mas eu vou te confessar, o que mais me chamou a atenção é a presença dos bilionários e oligarcas no poder. E o Trump fez questão de apresentar uma relação próxima com grandes empresários bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos e o Mark Zuckerberg, da Meta, né? E apresentando todos eles num lugar de destaque nas cerimônias de posse, inclusive permitindo eles falarem, fazerem discursos como membros do novo governo. E o discurso mais efusivo foi do Elon Musk, que se pronunciou falando como é bom o gosto da vitória, como se ele mesmo tivesse sido eleito para um cargo. Quem assistiu esse pronunciamento sabe do que eu estou falando. Teve dali até a polêmica dele ter feito um gesto nazista, quando na verdade ele estava dizendo que queria jogar o coração dele para a plateia. Cada um vai ter a sua própria leitura. No dia seguinte, o Musk também declarou que pretende retalhar eleitoralmente senadores que não votarem a favor das propostas de Trump, né? E aí utilizando toda a sua influência econômica e nas redes sociais para penalizar adversários. Você lembra do que ele foi capaz? Nas últimas semanas da campanha presidencial, o Elon Musk ele criou um prêmio de $1 milhão para quem se registrasse para votar em alguns temas, e isso acabou estimulando eleitores conservadores a participar da eleição, e muita gente acha que foi um dos fatores fundamentais para a eleição do novo presidente. E aí, para alguns, essa união entre política e grandes corporações, né, grandes fortunas, pode impulsionar investimentos em inovações, mas, por um outro lado, pode gerar conflitos de interesse, né, e concentração de poder em poucas mãos. Bom, além dessas 10 ações, tem outras, né, importantes, outras menos. Por exemplo, ele mudou o nome do Golfo do México para Golfo da América,
Ele deu perdão para 1.500 pessoas que estavam presas pela invasão do Capitólio no movimento de 6 de janeiro. Praticamente todos, né, com exceção de 3 ou 4 que cometeram crimes mais graves. E também está dizendo que vai intervir no canal do Panamá, porque foram os Estados Unidos que financiaram esse projeto e agora a China está se beneficiando dele e isso é inadmissível. Vamos ver como isso se desdobra também. O governo do Panamá também já rejeitou isso. Então, como você vê, é muita mudança em pouco tempo, né? Isso leva a gente a pensar, para onde vão os Estados Unidos agora? Algumas podem impulsionar ainda mais a economia americana, a liderança tecnológica, os avanços tecnológicos, e outras, certamente, vão despertar fortes debates sobre direitos humanos, meio ambiente e a própria identidade dos Estados Unidos como uma terra de imigrantes. Sabe o que eu acho? Muita gente vai passar a admirar ainda mais os Estados Unidos e outros vão passar a admirar menos. E você, o que acha? Essas mudanças representam um avanço ou um retrocesso? Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas entendam o que está acontecendo na política americana. Com certeza, em breve eu volto a esse assunto, porque eu prevejo que ainda vem mais medidas impactantes e polêmicas do Trump. E se você quiser continuar assistindo meus vídeos, então se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Muito obrigado por assistir o vídeo, te vejo no próximo. Tchau!